Nós estamos aqui com um deputado estadual eleito de 200 mil votos, deputado mais fresco aqui da Assembleia Legislativa, o Tomé Abduch. Eu fui presidente da Assembleia... Mais o quê, Capês? Mais recente. Mais recente, tá bom. Mais novo, não nocividade, né? Mais recente. Nas Forças Armadas a gente diz que é o mais moderno. É o mais moderno, pronto. Mais moderno fica assim. É o novinho, como se diz. Durante os 7 mandatos... na apresentação da pergunta. Durante os 7 mandatos dos governos do PSDB, a Assembleia Legislativa sempre se mostrou muito cooperativa. E sem esse toma lá da cá. Eu me lembro que, inclusive, quando eu fui presidente da Assembleia, nós aprovamos, se não me engano, a lei que autoriza a venda de todo o patrimônio imobiliário de uma vez só. Tem uma relação enorme de imóveis que estão lá aprovados. E, inclusive, extinção de várias empresas obsoletas. Como é que o senhor está... O presidente eleito, André do Prado, é muito cooperativo também. Como é que o senhor está vendo a Assembleia Legislativa? Um campo hostil ou um campo realmente que dá para trabalhar? Porque não é hábito na Assembleia Estadual e se toma lá da cá de emendas parlamentares, estamos vendo no Congresso Nacional. Olha, eu estou muito otimista. O nosso lema, desde o início, a gente tem dito que a gente vai fazer o governo 3D. O governo que vai promover o desenvolvimento, que vai trazer dignidade para as pessoas e vai fazer isso na base do diálogo. Então, o que a gente acredita é no diálogo. A gente quer manter um excelente diálogo com a Assembleia Legislativa, respeitando o parlamento e governando em conjunto. A gente entende que o parlamento vai ter um papel fundamental na definição de políticas públicas, na aprovação de projetos importantes. Temos debates fundamentais para se fazer. Vou citar um exemplo. Observe que os limites, os valores, né, os mínimos constitucionais para aplicação de recursos na saúde, na educação, na Constituição Federal, 25% e 12%. São Paulo, a educação é 30%. Sim. Mas o que está acontecendo? A população está tendo cada vez menos filhos. Você vai ter cada vez menos matrículas. Por outro lado, a população está envelhecendo. Então você vai ter um problema de superfinanciamento da educação e de subfinanciamento da saúde. Em algum momento, a gente vai ter que sentar para conversar sobre isso. Porque é urgente. Do dinheiro carimbado, é isso? Do dinheiro carimbado. E assim, você pode manter uma parcela, uma fração desse dinheiro carimbado para o social, saúde ou educação, mas para você aplicar naquilo que é mais urgente naquele momento. Sim. E a Assembleia Legislativa vai ter um papel fundamental nesse debate. E o que eu vejo é uma disposição enorme da Assembleia para fazer esse debate em conjunto conosco. Então, entendo que nós vamos ter muito diálogo. Esse diálogo vai transcorrer numa situação, numa condição de muito respeito. Eu tenho recebido os projetos da Assembleia Legislativa, tenho vetado projetos da situação, tenho sancionado projetos da oposição, dependendo, obviamente, né, pesando a questão do interesse público. Vejo um presidente de Assembleia que chega à presidência com ampla maioria, muito habilidoso, preparado, tarimbado já por vários mandatos. Acho que nós fizemos lá, existe na Assembleia uma excelente composição de mesa que vai permitir a harmonia nos trabalhos. E a nossa disposição é a disposição de dialogar, de debater, de colocar o nosso ponto de vista e, obviamente, a gente vai submeter às decisões da Assembleia Legislativa, né, que vai também fazer seu juízo de valor, vai ponderar, vai votar, que é o papel de cada parlamentar. Mas eu estou vendo que isso vai transcorrer num ambiente muito republicano, de muita cooperação e pensando no interesse de São Paulo. E essa constante judicialização de projetos aprovados por deputados, você vê no Congresso Nacional, menos na Assembleia, isso não desprestigia o Poder Legislativo? São os próprios parlamentares que batem toda hora na porta do Judiciário pedindo para suspender decisões ou declarar inconstitucionais. Eles próprios estão boicotando o seu poder. Não, isso é ruim, né? Observe que eu participei daquela reunião do dia 9 de janeiro, né, com o presidente da República lá em Brasília, e ele dizia que é muito ruim a judicialização da política. Né, que ele não quer, acho que isso tem que acabar. Agora observe, quem entrou com ação na Justiça no Supremo contra o projeto de regularização fundiária foi o PT, né? Aqui. Tem que avisar o PT, tem que combinar com o PT. Sim. E quem está lá no TCE para desfazer o leilão do Rodoanel Norte, por sinal, foi o PT de novo. Coincidência, deixa eu o PT de novo. Mas enfim. Explorar um tema nacional. O PT, esse PT aí, já está convocando para amanhã, inclusive pediu apoio para a CUT, manifestações contra o Campos Neto, novamente. Contra o Banco Central, para tentar baixar juros na marra.
A sua opinião sobre essa postura, que inclusive é respaldada pelo presidente da República. Olha, eu entendo que isso traz ruído. E quando você traz ruído, você retarda um movimento que a gente já podia estar começando. Porque vamos tentar analisar a situação que nós temos. Bom, nós temos uma inflação no mundo que começou a estolar, ela começou a estabilizar e de repente ela começa a subir novamente. Então é uma inflação muito mais persistente do que se imaginava, é uma inflação muito mais resiliente. Você tem um movimento de subida de juros em vários países. Colômbia subiu juros, o México subiu juros. O México está com uma taxa de juros de 11%. Ou seja, há muitos anos eles não sabiam que era uma taxa de juros de 2 dígitos. Então isso aconteceu. Os americanos subiram juros. Então está todo mundo subindo juros. É muito maior o movimento de país subindo juros que de país caindo juros, né? E o que acontece? Nós temos uma situação super delicada, porque tem um baixo crescimento já contratado e a gente está procurando achar um culpado. Sim. O culpado é o Banco Central que está com a taxa de juros alta. Não, mas espera aí. Veja, quando se aprovou a PEC da transição, se alertava por risco da gente ter uma deterioração de cenário. A gente viu o juros de longo prazo subindo 40% numa semana. No final das contas, você contratou uma PEC e vai pagar 2. Então, tem uma incerteza do ponto de vista fiscal. E quando a gente já podia, de repente, estar ensaiando uma diminuição da taxa, vem o ruído. O ruído deteriora a expectativa. E aí, o banqueiro central fica numa situação super difícil, porque banqueiro central nenhum do mundo quer juro alto. A gente sabe que o juro alto asfixia a economia. Sim. Mas o que acontece? Qual é a opção? Qual é o dilema do banqueiro central, né? Se eu baixo a taxa demais, eu estimulo a economia, mas eu posso perder o controle da inflação. Isso é particularmente grave nos países emergentes, onde a gente tem uma memória inflacionária. Sim. Né? E em contrapartida, se eu mantenho a taxa alta, ou se eu mantenho a taxa alta, eu asfixio, eu travo um pouco o crescimento e seguro a inflação. Então, o que um banqueiro central de país emergente faz? Qual é a postura desse banqueiro central? Que às vezes é diferente da postura de um banqueiro central de país desenvolvido. Então eu entendo que, obviamente, o Banco Central quer baixar juros. Sim. Óbvio que quer. Sim. Mas tem que ter o cenário para isso. E quanto mais ruído, quanto mais barulho a gente coloca no sistema, mais deterioração de expectativa, pior é. A gente dificulta o trabalho do Banco Central e não ajuda o trabalho do Banco Central.